Olá meus amigos, vamos passar à segunda parte do vídeo, onde eu vou aqui apresentar então as 10 edições mais, diria que raras, extravagantes, que foram lançadas ao longo de tantos anos, quer no formato DVD, quer no formato Blu-ray. Edições que efetivamente hoje, como já referi na primeira parte do vídeo, são praticamente impensável as distribuidoras lançarem este tipo de produto. Eu vou começar, eu no último vídeo tinha dito, portanto a última peça que eu tinha apresentado, que era a lâmpada de Pixar, que era o 10º lugar, não, portanto, é o 11º, portanto hoje vamos começar agora pela 10ª até chegar ao primeiro lugar. E então, se nós na primeira parte já tínhamos edições efetivamente fora do comum, aqui logicamente que estaremos ainda a falar algumas delas ainda mais excêntricas do que estariam na primeira parte do vídeo. Sem mais delongas, vamos então para o 10º lugar, que eu gostaria de vos apresentar e que é, logicamente, que esta edição não poderia faltar. Sony Head, do filme iRobot. Esta edição é uma edição japonesa, que na altura foi lançada com o DVD. Eu sei que entretanto, posteriormente, foi lançado o Blu-ray com esta mesma cabeça, com esta mesma edição, só que já em formato Blu-ray. No meu caso já não me interessava, porque tinha a forma, portanto o Sony Head é exatamente o mesmo, e portanto tinha o DVD e tinha o Blu-ray, portanto não justificava estar a comprar mais uma edição igual a esta, com o Blu-ray. Portanto, fiquei-me aqui por esta, que é a edição japonesa do iRobot, e num merecidíssimo e justo 10º lugar. Edição japonesa. Depois, em nono, uma das edições que também, esta edição do Predador, que está muito bem conseguida. Apesar de ser uma edição, esta também era a edição em DVD, com a The Ultimate DVD Collection. Sinceramente eu não sei onde é que esta edição foi comprada, sinceramente já não me recordo, mas gosto muito desta edição, apesar desta parte aqui inicial frontal não sair, para termos aquela faceta que numa outra edição existe, nesta não existe, mas mesmo assim gosto muito do detalhe aqui abaixo do pescoço, este tipo de escama, a imitar a escama do predador, com as suas tranças aqui no cabelo, e efetivamente também é uma das peças mais icónicas do colecionismo. Portanto, no nono lugar. Depois, em oitavo, tenho mais uma edição japonesa, que é A Guerra dos Mundos. Esta edição é daquelas que, efetivamente, é muito rara. Esta edição é muito rara, pois só saiu para o mercado japonês. Eu conseguia, na altura, estava em França e conseguia fazer a importação de alguns artigos japoneses para a França, e então consegui esta edição. Ela, como podem ver, tem aqui o relevo, tem um relevo aqui dos tentáculos do Alien, não é? E ela, portanto, abre assim, e tinha o filme em DVD,
podem ver, que é a edição japonesa, e tinha aqui o chamado kit de sobrevivência, um walkie-talkie e umas luvas. E portanto, só mesmo os japoneses para fazerem este tipo, sinceramente, para fazerem este tipo de edição, que eu considero efetivamente excêntrica e muito bem conseguida. Entretanto, já saiu o Blu-ray, já saiu 4K, já saiu tudo isto, mas nenhuma delas se aproximou deste tipo de edição. Depois, em sétimo lugar, eu ia aqui mostrar-vos outra edição do Predador, muito semelhante àquela anterior que eu vos mostrei, só que esta tem aqui, para já, logicamente, que é uma edição em Blu-ray. Esta edição em Blu-ray vem com 3D, tudo isso, e esta edição tem a grande vantagem deste booster em relação ao anterior, é que ela está muito bem também com as tranças, está muito bem conseguida. Aqui tem aqui a parte frontal muito semelhante ao Predador, à anterior, só que esta tem a vantagem de ter isto faz uma tampa. E ao fazer uma tampa nós temos aqui o Predador no seu estado puro, por detrás da máscara, a figura que não é muito bonita, mas que é bonita. Não é bonita, mas que é bonita. Do Predador. E esta edição, efetivamente, é fantástica. E como digo, tem a grande vantagem em relação à outra anterior que eu vos mostrei, pois aqui ela encaixa e fica conforme nós quisermos. Vamos passar para o sexto lugar. E no sexto lugar temos outro busto, outra edição magnífica. Esta ainda está aqui dentro da... que é a edição do Nightmare Before Christmas, do Ultimate Collection DVD Set. Esta é a edição americana, com, como vocês sabem, o filme do Tim Burton. E esta edição também é um clássico dos clássicos do colecionismo. E é uma das edições que eu tenho muito carinho e gosto muito dela. E eu deixei-a inclusive dentro da caixa, porque ela está... é daquelas... como vocês repararam, há muitas edições que eu tiro-as da caixa, guardo as caixas, logicamente, mas que as tiro das caixas e tenho-as expostas. Há outras que eu deixo-as dentro das caixas. E esta aqui deixei porque acho que a forma da caixa dá-lhe aqui um acabamento muito engraçado. E como tal, deixei-a assim dentro da caixa. Portanto, esta edição do Nightmare Before Christmas também a merecer destaque, como é lógico. E agora vamos entrar nos 5 primeiros. Esta estava em quinto. Vamos agora passar ao quarto lugar, que é, na minha ótica, também uma edição fabulosa. Esta edição do Spider-Man, toda em madeira. Tem aqui estas fitas que fazem
portanto, que ajudam a fechar aqui a caixa. Esta edição em madeira do Spider-Man é uma edição francesa da Marvel. Esta edição saiu em 2000, podem ver aqui, 2002. E esta edição contém, portanto vou tirar aqui a tampa, só para vocês terem aqui uma ideia. Tem o Sanitype, tinha aqui o Almanac, uma réplica do Almanac. Depois tinha aqui uma série de postais. Uma série de postais, podem ver aqui muitos postais. Depois também tem, logicamente, também vinha com o Digipack do Spider-Man. E para concluir esta magnífica edição, em resina, com esta figura do Spider-Man. Isto limitado 5.000 peças. Limitado a 5.000 peças. E que faz esta edição, efetivamente, uma das edições mais espetaculares e mais procuradas em todo o mundo. Vamos entrar para o quarto lugar. O quarto lugar cada vez torna-se mais difícil, não é? A escolha, porque isto começa a ser, na verdade, muito... Mas vamos, eu estou aqui, na verdade, indeciso, mas vou aqui para o busto do Alien, que ainda hoje, apesar de tantos anos terem passado, esta edição é brutal, é excelente. Esta edição saiu cá em Portugal. Tenho aqui a tampa onde se podem colocar depois aqui os filmes. Se podem colocar aqui os filmes. E esta edição é, na verdade, magnífica. Foi na altura do 25º aniversário. Era a edição em DVD. Vinha com um digibook, um digipack, com os filmes, com a quadrilogia do Aliens. E esta peça, como digo, foi uma das peças, ainda hoje é uma das peças mais emblemáticas do colecionismo. Tivemos ainda recentemente no grupo o nosso amigo João, que vendeu esta edição e que, feliz de quem efetivamente a comprou, porque ainda por cima ele vendeu a um preço muito, muito justo, diria que bem abaixo até do valor dela. Mas é uma peça magnífica que ainda foi no tempo em que saíram muitas edições, foram lançadas muitas quantidades, e como tal é uma peça que quase diria que grande parte dos colecionadores, já com uns aninhos disto, tem-na, porque é uma peça, diria que obrigatória em qualquer coleção. Depois, em terceiro lugar,
vamos aqui entrar. Vocês sabem que há franquias que se foram muito bem exploradas. E vocês já repararam que eu aqui já te meti aqui Planeta dos Macacos, tinha 2 bustos, os Predadores tinham 2 bustos. Vocês vão de reparar que existem franquias que efetivamente foram muito mimadas pelos distribuidores. E agora vou passar a uma delas que tem o terceiro e o segundo lugar aqui. E vou-vos, lógico, não sei se já deverão estar a adivinhar o que será, mas eu diria que agora vamos mostrar, vocês não ficarão surpreendidos. Isto é muito pesado. Ora bem, como seria de esperar, isto nem dá para mexer muito, isto é extremamente pesado. Harry Potter. Harry Potter foi das franquias mais exploradas e mais bem exploradas na parte do colecionismo. Tivemos o Castelo, esta edição, tivemos a edição do... agora esquece-me o nome. Da Wizard Collection. Tivemos montes de edições, várias caixas, vários boxes, edições, umas mais simples, outras mais elaboradas, mas tivemos dezenas de edições. Logicamente que dentro dessas da inúmera quantidade de edições de Harry Potter que saíram, há 2 que para mim claramente estão acima de qualquer outra, e são as duas edições mais, diria que, das mais extravagantes de que saíram em toda a história do colecionismo, mas também, logicamente, da edição do filme. Obviamente que esta aqui é uma delas, que é a do Castelo. Esta edição do Castelo saiu cá em Portugal. Penso que só em DVD. Esta é a edição francesa, que saiu em Blu-ray. E tinha aqui, portanto, a gaveta onde tenho aqui depois os filmes, todos os filmes da saga, aqui em Blu-ray. Eu não posso estar muito tempo com isto é muito pesado, na verdade. Eu, inclusive, fiz aqui uma brincadeira, porque este acrílico aqui em cima sai, e eu fiz aqui uma brincadeira que foi, coloquei aqui uma iluminação no castelo, e ela ilumina, devem ter reparado, e portanto fiz essa brincadeira porque, como digo, a parte do acrílico sai, e deu para fazer essa brincadeira. Portanto, em terceiro lugar, e acho que sem grandes surpresas, o castelo do Harry Potter. Em segundo, depois poderá ser uma questão de gosto, há quem ache a do castelo mais engraçada, há quem ache que esta... Mas, efetivamente, a Wizard Collection do Harry Potter, é efetivamente talvez a edição mais completa do mundo, de todo tipo de edição. E vocês depois vão me perguntar, então, porque é que esta não está em primeiro, está em segundo. Vou já depois explicar o motivo. Esta edição, como digo, isto é do mais luxuoso que pode existir. Vocês devem ter, certamente já viram isto em vários vídeos, alguns de vocês até a possuem. Vocês podem ver que isto é tipo uma caixa de joias, onde isto está cheio de compartimentos, em que isto abre por tudo que é lado. Tem aqui, isto abre. Isto agora aqui, isto é complicado mostrar, que isto é tal maneira grande. Vou meter aqui, assim, talvez seja melhor. Ora bem, pois, isto abre assim, como podem ver, olha. Estes compartimentos todos. Estão a ver? Os compartimentos, depois isto abre, está cheio está com as edições em Blu-ray, tem aqui cheio de postais, cheio de tudo que tenha a ver com Harry Potter, está aqui. E esta edição é seguramente a mais completa que existe, de todo tipo de franquia, de todo tipo de coleção,
e como digo, poderia... A do Castelo é, na verdade, se calhar assim à vista, mais engraçada. Tem o Castelo, a forma, mas como conteúdo, esta é, na verdade, a edição mais completa que existe, para mim, sinceramente, que eu conheça, das mais completas, ou se não for a mais completa do mundo. Esta edição, a Wizard Collection do Harry Potter. E agora vocês devem perguntar, então, e porque é que não está em primeiro? Bom, não está em primeiro porque em primeiro eu reservei uma edição que eu considero que seja talvez a edição mais difícil de se encontrar no mundo atualmente. É capaz de não ser, como digo, comparado com esta, não tem o conteúdo que a mesma, que esta tem, e em condições normais esta facilmente seria a melhor edição do mundo, e é talvez a melhor edição do mundo, mas esta que eu vos vou mostrar é talvez a edição, e por isso é que está em primeiro lugar. É uma edição muito exclusiva, foi uma edição que só saiu no Japão, e saiu no Japão só saíram 400 unidades. Alguns de vocês já devem saber o que é que eu estou a falar. E é uma edição que hoje, se nós formos a um eBay, se formos a uma Vinta, se formos a não importa onde, procurá-la, não a encontramos. Mesmo que se calhar que estejamos dispostos a pagar 1000 euros por ela. A última vez já foi há muitos anos, eu vi uma à venda e pediam 1200 euros por a mesma. Portanto, isto foi uma edição na altura que eu arranjei, como digo, quando estava em França, com a importação. Foi uma edição já cara. Foi uma edição já cara. Ela já andou a rondar os 200 euros. Isto para aí há, sei lá, 15 anos, 20, por aí. Mas hoje o valor dela é incalculável. Porque, como digo, está... Eu vou-vos aqui chegar... E é uma edição do qual eu, obviamente, me orgulho muito de a ter. Pois, como digo, é uma edição extremamente rara. E é, como podem ver, a edição Nabucodonosor do Matrix, que é, aos meus olhos, efetivamente, a edição mais extravagante, talvez, e mais difícil de se encontrar. E mais valiosa. Porque lá está, como eu disse no início do vídeo, existem edições muito bonitas, espetaculares, mas saíram 20, 30 mil. Eu vou usar o exemplo do Alien, a cabeça do Alien. É espetacular e ficou aqui num honroso quarto lugar, salvo erro. Mas saíram muitas edições. Esta foram só 400 em todo o mundo. E logicamente que, obrigatoriamente, ela teria que ficar no primeiro lugar, porque é uma edição simplesmente fantástica. Ela tem aqui esta tampa, onde depois se colocam aqui os discos, os Blu-rays, na altura já era em Blu-ray, quando ela saiu, os Blu-rays, e é uma nave que é lindíssima, uma réplica fantástica. Ela foi, inclusive, eu penso que é da Hot Toys, isto foi feito da Hot Toys para a Warner. Penso eu que foi a Hot Toys que fez esta Nabucodonosor. Não sei se aqui diz alguma coisa. Não, por acaso só vem aqui a falar em Warner, os dados, mas eu tenho a certeza, quase a certeza absoluta, que na altura na caixa vinha lá o símbolo da Hot Toys, que foi quem foi o responsável pelo fabrico desta nave. Meus amigos, espero que tenham gostado. Foi a minha contribuição para darmos aqui como disse, um arranque aqui. Eu quero fazer depois mais vídeos, outros temas. Lembrei-me de fazer este, era um vídeo que eu andava já há muitos anos para fazer e nunca se tinha proporcionado, mas foi com todo o gosto que o fiz, que partilhei convosco. Espero que tenham gostado.
Se alguma destas edições que vocês viram, quer no primeiro vídeo, quer no segundo, que queiram eventualmente mais algum detalhe, queiram um vídeo mais detalhado de alguma edição, depois digam, farei com todo o gosto. Outras situações, pá, alguma edição que vocês tenham visto aqui que tenham gostado e que, pá, vão à procura, tentem. Às vezes aqui é uma questão de oportunidade, esperar o momento, porque por vezes há sempre uma pessoa que está a desfazer da coleção ou isto, daquilo, que pode vender. Não vou dizer que vão encontrar isto por meio dos euros, não. Mas é uma questão de vocês pensarem, bom, eu estaria disposto a ir até X, saber o valor de qual ela foi lançado, depois saber o valor atendendo à raridade da peça e tentarem negociar e conseguir. Há edições aqui que eu estive 6, 7, 8, 9, 10 anos até conseguir lá um preço decente, porque isto é assim mesmo. Deixando de passar a oportunidade da venda, quando isto cai depois nos mercados paralelos, depois torna-se muito complicado. Muito, muito complicado depois de arranjar-se isto a preços que sejam, diria, decentes. Não é? Eu quando vejo simples steelbooks a serem vendidos a 200 e 300 euros, está tudo dito. Ou seja, e vocês sabem bem que é verdade, está tudo dito. Portanto, mas, como digo, procurem, tenham paciência, vejam com calma, vão insistindo. Por um momento, às vezes de um momento para o outro surge uma oportunidade, uma excelente oportunidade. Ok? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até breve.